Atenção, tulipa de túmulo que tem o intestino frouxo. O vídeo de hoje é um verdadeiro atentado à tua higiene. Sério. Eu sou o Pablo Zorzi, mete like, se inscreve no Capivara Zumbi e te prepara, porque hoje eu selecionei uma listinha cabulosa com 12 filmes de terror e suspense que são basicamente um laxante cinematográfico. Sabe aquele susto que faz o fiote dar aquela piscadela? É sobre isso. Ranzinza desde o início, porque assim eu sou. A primeira indicação é A Sétima Vítima, cujo título original é Darkness e que poderia ter sido traduzido como Escuridão, o que faria mais sentido com a história do filme, mas algum tradutor que merece um troféu de cocô traduziu para A Sétima Vítima, que não faz sentido nenhum. Na trama, habitando uma casa há muito tempo, uma antiga assombração dos recantos sombrios do capiroto está adormecida, só esperando a chegada de uma nova família para poder voltar da aposentadoria. E adivinha? Conseguiu. Mudando-se para um casarão espanhol, uma família americana cheia de problemas não demora para perceber que tem algo de errado com o novo lar. Já que a energia elétrica não funciona direito, o filho caçula vive desenhando crianças feridas na garganta, aparições sinistras estão sempre espreitando pelos cantos, e para completar a tragédia, um arquiteto estranhão passa a rondar a casa, só observando o que se passa lá dentro. Com o tempo, a Regina, que é a filha mais velha, passa a se sentir incomodada, notando que até o comportamento do irmão mudou, uma vez que novos machucados sem explicação aparecem no corpo dele todos os dias, e ele ainda diz que está sendo perseguido por crianças que não gostam dele. Pode mandar benzer. Assustada com a situação, a Regina pede ajuda de um amigo e também do avô, descobrindo que o passado do velho não é algo do qual se possa se sentir orgulho. Com um elenco bacana que conta com a Anna Paquin e o Ian Glen, A Sétima Vítima é mais um daqueles filmes de terror dos anos 2000 que dão medo de verdade, fazendo a gente se perguntar como pode 20 anos terem se passado e os estúdios não conseguirem mais acertar a mão como antigamente. Filmaço pra borrar a cueca de verdade. Na trama de Filha do Mal, a também brasileira Fernanda Andrade interpreta Isabela Rossi, uma jovem que não tem lembrança muito boa da mamãe. Isso porque quando ela era pequena, sua mãe telefonou para a polícia, alegando ser culpada pelo brutal assassinato de 3 pessoas dentro da própria casa, todos membros do seu grupo na igreja. Aí ó, é por essas e outras que eu não vou na igreja e prefiro ficar em casa assistindo filme de terror. Depois de ser presa e julgada, em vez de ir pro Chilindró, estranhamente, a mãe da Isabela é mandada para um hospital psiquiátrico na Itália, o que fez a filha suspeitar de que ela pudesse ter feito parte de um ritual de exorcismo. Disposta a investigar, Isabela então parte para Roma, com o intuito de desvendar o crime do passado, contando com a ajuda de 2 padres. Depois de uma visita chocante à mãe, que parece maluca e repete constantemente as palavras "conecte os cortes", Isabela começa a se convencer das suas teorias, principalmente quando os padres sugerem que ela presencie um exorcismo, para entender o que pode estar afetando a não tão querida mamãe. Com um final que pode não agradar todo mundo, Filha do Mal é um daqueles filmes onde a melhor parte é a metade, visto que ele é repleto de momentos tensos e cenas bem assustadoras, só que sem apelar para aqueles sustos fáceis ou para trilha sonora exagerada, que faz a gente ter que procurar o controle para abaixar o volume em vez de assistir a cena. Para finalizar, eu ainda acho que vale a pena dar uma chance pro filme, embora eu já vá avisando que é bem possível que tu fique possuído de brabo com o final. Na história de Feitiço, Marquis Woods é um advogado ricão que vive rodeado de luxo e conforto. Porém, num belo dia, um telefonema abala sua rotina quando ele é informado que o seu pai acabou de falecer. Sem ter tido muito contato com o pai durante a vida, Marquis é convencido pela esposa que eles viajem junto dos filhos até a cidade no interior onde ele foi criado, para prestar as últimas homenagens ao falecido. E como a vida do rico é diferente, eles viajam num avião particular que, ao atravessar uma tempestade, sofre uma pane e cai. Um tempo depois, Marquis acorda numa cama no sótão de uma residência rural, sob os cuidados de Eloise e do seu esposo Lewis. Sem notícia da família, logo ele percebe que ninguém está disposto a deixá-lo sair de lá, tendo que descobrir por que ele está sendo mantido preso se quiser sobreviver. A trama de Last Shift, que significa último turno em português, acompanha a saga da jovem policial Jessica Lauren,
Alguém que já no seu primeiro dia do novo emprego é mandada para uma delegacia desativada para tomar conta do local durante o turno da noite, das 10 às 4 da manhã. Quem nunca, né? Quem nunca já chegou tomando no zóio no primeiro dia de serviço que atire a primeira pedra? Seguindo os passos do pai, que também era policial e morreu em serviço, a ordem é para que a Jéssica não abandone a delegacia de jeito nenhum, já que na manhã seguinte uma equipe especializada vai chegar para recolher algumas provas e evidências que estão armazenadas lá naquele local. Sozinha por toda a madrugada, não vai levar muito tempo para que a pobrezinha comece a ouvir barulhos, como portas de armários rangendo, passos nos corredores e tudo aquilo que a gente sabe que sempre acontece em filme de terror e que, embora a gente saiba, sempre consegue nos fazer dar uma molhadinha na cueca mesmo assim. Tendo ainda que lidar com um mendigo que quer entrar para dormir na delegacia de qualquer jeito e com uma garota que liga pedindo socorro e dizendo que está sendo perseguida por uma seita satânica. E só uma observação, os telefones do local não eram para estar recebendo ligação. A Jessiquinha vai se borrar toda, e com razão, enquanto ela investiga para descobrir o real motivo da delegacia ter sido abandonada. Com uma atmosfera para lá de assustadora e ainda auxiliada pelo cenário ser um lugar fechado, abandonado e onde a energia está sempre caindo, Last Shift é um daqueles filmes que, mesmo que tenha alguns clichês e defeitos, consegue assustar e prender a atenção de quem estiver assistindo. Ou seja, tá aí uma história que quase ninguém conhece e que vale cada minuto da tua atenção. Além do mais, eu assisti e gostei, de modo que, como sou eu que sei das coisas, então pode assistir, que esse é garantido. O Ritual conta a história de Michael Kovac, um jovem rapaz que costuma reclamar das poucas opções profissionais que tem na vida. Pois é, Michael, bem-vindo ao mundo real. Entre continuar ajudando o pai na funerária da família, preparando os corpos a serem velados, ou se tornar padre, é óbvio que o Michael escolhe passar os seus próximos 4 anos no seminário, até porque ninguém merece ter que aguentar os finados reclamando o tempo todo que o trabalho não está bem feito. E assim, lá foi o Michael para o seminário desperdiçar 4 anos de vida só para no fim da jornada religiosa perceber que essa definitivamente não é a sua vocação. Extremamente cético, o rapaz então recebe uma última orientação antes de deixar a igreja, que é o de passar um período em Roma estudando rituais de exorcismo. Lá ele conhece um dos mais respeitados exorcistas do mundo, o Padre Lucas. O Ritual não é um filme de terror daqueles que se desespera em criar situações que provoquem sustos em quem está assistindo. Não. Esse aqui tá mais para um horror psicológico, que aliás foi baseado em livro, que por sua vez disse ser baseado em relatos de exorcistas reais. Reais ou não, o filme é bom, embora seja bastante lento, então se é fã de exorcismo e ainda não conferiu, coloca esse na lista também. A história de O Armário acompanha a vida do Sang-won, que depois da trágica morte da esposa decide que seria boa ideia mudar de casa para tentar acalmar a filha pequena, que ficou bastante abalada com o ocorrido. Aí tu pensa, beleza, vai se mudar para um apartamento novo ou para uma... Bilbo. Aí tu pensa, beleza, vai se mudar para um apartamento novinho ou para uma casinha branquinha com um quintal lindinho pra guriazinha brincar, certo? Não. O Sang aqui se muda para um casarão antigo, cheio de móveis velhos, que com folga abrigaria umas 10 pessoas, mas que para dar o suspense vai abrigar só os 2. Ou seja, a filha grita do 2º andar porque está sendo atacada pelo capiroto e o pai demora para chegar porque, né, é raro, mas acontece muito. Iniciando logo de cara uma linda amizade com uma amiga imaginária, o comportamento da guria muda para pior e algum tempo depois ela desaparece, fazendo com que o Sang fique louco à procura e depois de muito tentar sem sucesso, entender que demônio está acontecendo, decide chamar um especialista em parapsicologia que alega saber o que aconteceu e ainda garante que vai conseguir trazer a guria de volta. Filme coreano disponível para aluguel no YouTube, O Armário segue a fórmula já conhecida de obras orientais bem gravadas, mas sem muita inovação. E isso não quer dizer que não seja bom, só que é mais do mesmo, embora seja um mais do mesmo que vale a pena ser assistido. O filme Sessão 9 vai contar a história do Gordon, um cara que administra uma empresa que anda mal das pernas e que é especializada na limpeza de prédios e na remoção de materiais potencialmente nocivos à saúde. Para piorar a situação financeira, a mulher do Gordon ainda acabou de dar à luz a primeira filha do casal, até porque hoje em dia é normal não ter onde cair morto e ter filho. Depois não sabe por que o Brasil não vai para frente. Lascado na vida, e agora com mais uma despesa, o Gordon acaba apelando para o desespero ao reduzir o prazo de um serviço para vencer um tipo de licitação para limpeza
do gigantesco Hospital Psiquiátrico de Denver. Reunindo a equipe, eles vão então para o tal hospital e lá descobrem que o Gordon prometeu à prefeitura que fariam todo o serviço em somente uma semana. Além de que desde o primeiro dia as coisas já não vão bem. Os empregados parece que não vão com a cara um do outro e logo fica bastante óbvio, pelo tamanho do prédio, que eles vão precisar de muita sorte para conseguir terminar a limpeza no prazo. E vale lembrar que o filme não se passa no Brasil, onde sem dúvida a prefeitura ia estender o prazo e aumentar a verba. Lá não. Lá, se não acabar o tempo, fica chupando o dedo. Enquanto reviram as caixas velhas no depósito, eis que um dos funcionários descobre uma porção de rolos antigos, 9 no total, rotulados como seção 1, seção 2 e assim vai até a seção 9. Curioso, o rapaz passa a ouvir o conteúdo daquele troço e descobre que ali estão documentados sessões de consultas de uma garota que ficou internada ali nos anos 50 e que sofria com transtorno de múltipla personalidade. E a partir daí, meus pequenos gafanhotos, o negócio começa a desandar. Disponível só para os adeptos da criminalidade, Seção 9 é uma aula de como se faz filme de terror psicológico bem no estilo O Iluminado. Pena que não está disponível em streaming nenhum. Tulipa de túmulo, chegou a hora de mendigar like e inscrição. Então economiza o meu tempo, que é precioso, e o teu também, que não é tão precioso, e faz logo, se inscreve no Capivara, deixa like e comenta aí embaixo qual filme tá faltando pra gente aumentar o número de acidentes domésticos. Quem sabe eu faço uma parte 2 só com as indicações. E aproveitando a interrupção, eu vou deixar no card lá nas telas finais mais esses 2 vídeos, um com séries e outro com mais filmes de terror pra te ver depois. Beleza? De volta ao que interessa. Talvez o filme mais perverso aqui da lista, Sem Saída, vai nos contar a história de um casal pra lá de apaixonado que resolve aproveitar um fim de semana num lago chamado Eden Lake, que aliás é o título original do filme. Então lá se foram a Jenny e o Steve fazer piquenique e esconder salsicha na beira do lago. Contudo, por óbvio que nada é tão simples como parece. Já que além do lugar ter sido fechado, porque pelo que eu entendi ia ser construído alguma coisa ali por perto, os moradores da região não parecem ser flor que se cheire. Motivos esses que não foram o bastante para que os dois decidissem desistir. E aí todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Deu ruim. E deu ruim porque logo no primeiro dia eles já encontram na beira do lago uma gangue formada por uns 5 ou 6 aborrecentes que estão ali farreando com a Bonnie, que é a cachorra de um deles. Cachorra no sentido literal, não no sentido bonde do Tigrão, beleza? Pra dar uma resumida, sem contar spoiler, uma treta acontece. O pneu do carro do Steven é furado por um vidro de garrafa de cerveja que a molecada colocou embaixo da roda. A chave do carro desaparece junto com uma sacola durante um banho no lago. E depois de tudo isso, lá vai o Steven tirar satisfação com a molecada, matando a cachorra sem querer e começando um verdadeiro inferno quando ele descobre que o líderzinho da gangue juvenil é um sádico psicopata. Contando com o Michael Fassbender como um dos protagonistas, Sem Saída é um filme pesado que inclui no roteiro sessões de tortura e agressões, além de mostrar pra gente uma jornada desesperadora da transformação de todos os envolvidos, a gangue e o casal, em assassinos selvagens e frios. Um baita filme que, se tu for assistir, eu já adianto que precisa ter um pouco de estômago. A Relíquia vai nos apresentar ao antropólogo John Whitney, que está conduzindo um estudo sobre rituais de tribos indígenas na Amazônia e que, quando termina o serviço, decide voltar para os Estados Unidos de navio, levando algumas de suas descobertas na bagagem. Vai dar ruim? Vai. Com certeza vai. E a primeira coisa que acontece é que quando o navio chega ao destino, todos os tripulantes estão mortos e o John desapareceu. Fato esse que não impede o Museu de História Nacional de Chicago de coletar as bagagens e de levar para dentro do museu, fazendo com que violentos assassinatos passem a acontecer no local, com as vítimas sempre tendo a cabeça arrancada e o cérebro retirado, coisinha leve. Com a polícia investigando, o que todos não sabem é que os curadores do museu estão organizando uma exposição dos itens trazidos da Amazônia, ignorando as mortes, não adiando o evento por interesses financeiros e causando assim um rebuliço que todo mundo já deve imaginar como termina: sangue, tripa e muito desespero quando os visitantes ficam presos e passam a ser caçados por uma criatura metade homem, metade bicho, que adora arrancar a cabeça dos cidadãos. E é isso aí,
o bom e velho clichê de gente encurralada sendo caçada por um monstro, com o acréscimo de que o monstro é um pouco brasileiro, porque eles estavam gravando na Amazônia brasileira, e com os dois protagonistas heróis anjinhos de Deus tentando salvar a porra toda. A Relíquia, bom filme pra quem gosta de gritaria e perseguição, é veinho, mas é bom. Vozes do Além, que está disponível para aluguel aqui no YouTube também e que traz o Michael Keaton como protagonista, conta pra gente a história de Jonathan Rivers, um arquiteto renomado cuja esposa Ana, que estava grávida, morreu num misterioso acidente de carro que ninguém consegue explicar como aconteceu. Devastado pela dor, o Jonathan recebe então a visita de um homem que afirma ter captado uma mensagem da Ana em seu equipamento de som, iniciando assim o que se torna a perdição da vida do pobre arquiteto. Apresentado ao FVE, o Jonathan logo se torna obcecado pela técnica, montando até um pequeno estúdio em casa onde pretende se comunicar com a esposa. Porém, o problema é que quando tu tenta contatar o outro mundo, muitas vezes quem responde não é bem quem tu estava procurando, ou seja, Satanás. Bilbo, me ajuda, companheiro. Ou seja, Satanás tem servos que escutam todas as tuas conversas. E para entender o filme, primeiro tu tem que saber o que é o FVE, ou Fenômeno da Voz Eletrônica, que trata basicamente da ideia de se conseguir ouvir as vozes dos mortos através de rádios mal sintonizados, ou de enxergar rostos de pessoas que morreram em televisões mal sintonizadas. É com esse conceito que Vozes do Além foi criado, um filme que bombou aqui no Brasil na época do lançamento, mas que não fez sucesso lá fora, o que é estranho, porque é um baita filme que vai te fazer ficar pensando sobre ele por algum tempo. Eu assisti quando era pequeno e lembro que fiquei, sei lá, uma semana sem ligar o rádio de medo de ouvir a voz de Satanás. Remake de um filme de 77, Viagem Maldita, começa nos apresentando a seguinte mensagem. Entre 1945 e 1962, os Estados Unidos conduziram 331 testes nucleares na atmosfera. Ainda hoje, o governo nega os efeitos da precipitação radioativa. Só com isso, já dá para imaginar o tipo de aberração que vem por aí. Na história, a família Carter decide que seria uma boa ideia tirar umas férias na vida e sair para viajar pela Califórnia, sem saber que o carro pararia de funcionar bem no meio do deserto, longe demais de qualquer lugar para pedir ajuda. Então, é raro, mas acontece muito. Para piorar, eles não estão sozinhos no local. E logo um grupo de sádicos que vivem escondidos nas colinas cerca e ataca a família, que inicia uma batalha desesperada pela sobrevivência. Mais um daqueles filmes que você só vai conseguir assistir se usar um tapa-olho e tiver um papagaio no ombro. Viagem Maldita é um filmaço repleto de imagens nada digeríveis. Fato que o fez ter que enfrentar alta censura na época do lançamento. Sem mais enrolação, a minha recomendação é que vocês assistam, até porque eu garanto que quem já assistiu ainda lembra de tão bom que ele é. Sério, pra mim, esse é um dos melhores filmes lançados lá nos não tão longínquos anos 2000. Um espetáculo. O filme Banshee Chapter aborda uma história de teoria de conspiração que começa após o desaparecimento do jornalista James Hirsch, que por coincidência some no mesmo dia em que ele experimentou uma droga supostamente utilizada em experiências do governo americano. Para descobrir o paradeiro do rapaz, a sua amiga Anne dá início a uma investigação cujas pistas a levam até um escritor meio maluco chamado Thomas Blackburn, que provavelmente tenha sido o responsável pelo fornecimento da droga ao jornalista. E é a partir desse ponto, meus anjinhos do terror, que o clima de paranoia se estabelece, porque ambos vão começar a ser perseguidos, e o filme se transforma num verdadeiro jogo de gato e rato, repleto de criatura estranha. Considerado como uma obra found footage para alguns, já para outros não, Banshee Chapter é um filme assustador que tem ótimos efeitos de maquiagem e consegue ainda prender a atenção do espectador com uma história pra lá de diferentona. Sem tentar criar soluções mirabolantes para explicar o tal projeto do governo, tá aí mais um filme que quase ninguém conhece e que vale a pena ser visto por todo mundo. Eu sou Pablo Zorzi. Confere essas outras duas listas com filmes de terror que eu preparei aqui dos lados e fui!